Oi, 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 tudo bem aí em casa? Agora, a última aula da apostila. Festas aí, vamos soltar fogo de artifício, vamos sair para fazer festa, todo mundo se abraçando. Não pode. Olha lá, Pitar de Português agora volta a falar em norma culta, só que essa norma culta, uma parte dela vai ser reescrita. Por quê? Se você chega a estar em vários vestibulares, eles não estão só satisfeitos em perguntar para você, essa frase está certa, essa frase está errada. Eles preferem fazer o quê? Apresenta uma frase e reescreve. Provavelmente, quando eles apresentarem uma frase e reescreverem, eles vão te dar uma frase correta e eles querem só ver se você tem uma interpretação daquilo, tá? Lógico, sabendo tecnicamente. O lugar que mais te dá dor de cabeça é a FEPAR. A FEPAR é campeã nessa encrenca, tá certo? E essa é da UFSC, tá? O que você vai fazer? Essa daqui, você tem que fazer o quê? Ler as duas frases. É a única, talvez, ou poucas que eu vou ler as duas vezes. Então, lembra que a Feral coloca aquela ideia de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, e depois ela vai perguntando. Entre as ações de valorização previstas, encontra-se o reconhecimento da importância das línguas como elemento de transmissão da cultura e como referência identitária para os diversos grupos sociais que vivem no país. Veja bem. Olha o que ele fala, na 2, é uma proposição da UFSC. O período pode ser escrito sem prejuízo de significado, ou seja, não pode mudar a interpretação e sem desvio da validade padrão da escrita, ou seja, a gramática tem que estar certa. Se você algum dia já fez algum exercício da FEPAR, saiba, é UFSC, tá? Que a FEPAR dá um trabalho absurdo. O que eu sempre peço para o aluno? Leia a frase 2, lê a proposição, até aqui você está vendo que ele só está fazendo o aquecimento, a proposição era desse tamanho mesmo, tá? E aí você vai ler. Depois que você fizer a leitura, então você leu, porque você não sabe o que está acontecendo, aí você leu aqui, então tá. Antes de você olhar para o que ele sugeriu de mudança, volta na proposição e leia o que é a frase original. Aí você vai lendo com calma. E você deveria fazer isso. Se na primeira lida der, ótimo. Se não der, vai na segunda, vai na terceira. Verifica o que é que mudou. Tá? Então vamos lá. Eu não vou ler de novo não, porque você está lendo em casa. O reconhecimento da importância das línguas como elemento de transmissão da cultura e como referência identitária para os diversos grupos sociais que vivem no país encontram-se entre as ações de valorização previstas. O que vai acontecer? Primeira mudança clássica, eles invertem a frase. Não, isso não quer dizer que esteja errado, tá? Vou dar uma clicada. Vamos lá? Verdadeiro ou falso essa proposição? Primeiro, olha o que eles mudaram. A primeira mudança, esse que na nova ortografia, na reescrita dos caras, esse que veio com vírgula e a original tinha sem vírgula. Então vamos ao ponto. Apesar de que vocês já tiveram aula, na aula 29, vocês tiveram a primeira aula de português B de pontuação. O que você vai fazer? Se esse que for conjunção integrante, é proibido ter vírgula. É proibido ter vírgula. Tá? Com conjunção integrante é proibido. Se esse que for pronome relativo, muda a interpretação. Porque e ele é pronome relativo, né? Os diversos grupos sociais os quais vivem no país. Então, esse que é um pronome relativo, sem vírgula, você está diante de uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ou seja, ele está restringindo os grupos sociais. Quando você fica entre vírgulas, de restritiva, de restrição, passa uma explicativa, passa uma explicação. E você muda, ou seja, você está falando de todos os grupos sociais. Não cai nessa. O Rio Grande do Sul já colocou isso um monte de vezes. Não cai nessa. Então, se eu sei que aquele que, até pode ser o cuja, que também é pronome relativo, pode ser o a qual, que também é pronome relativo. Qualquer pronome relativo, você tem um pronome relativo, a frase original está sem vírgula e a frase trocada está com vírgula, muda a interpretação de texto. Aceita. Os dois continuam sendo pronome relativo, os dois continuam sendo subordinada adjetiva, essa restritiva e essa explicativa. Já está falsa a proposição. E cadê a outra mudança? Eu só fizeram duas mudanças além de inverter. Aqui o verbo encontrar está no singular, aqui o verbo encontrar está no plural. Então, como ele não falou que essa frase está errada, porque às vezes ele fala assim, essa frase aí do parágrafo 5 está errada, essa frase 2, ela está errada. Pode acontecer isso, pode, não tem problema. Agora, o que acontece? O verbo no singular e o verbo plural.
Aí você em casa fala, Pita, tem hora que o verbo pode ficar no singular e pode ficar no plural de forma correta? Pode, vem cá. Quando que você vai encontrar isso? Que isso aqui que eu vou escrever no quadro é o queridinho da UFSC, né? Então, quando você coloca primeiro o verbo e logo em seguida você coloca o sujeito, a gente chama isso de sujeito posposto. Lá no Enem a gente falaria que isso daqui é uma ordem inversa. Por quê? Todas as línguas deveriam primeiro falar o sujeito, o verbo e os complementos. Mas a língua latina, a língua portuguesa, eu posso inverter. Então eu posso falar assim, a aluna assiste a aula, com crase, né? E assiste a aula a aluna. Quer dizer, quem está assistindo a aula? A aluna, do mesmo jeito. Tudo bem. Então, quando você tem o verbo vem primeiro e o sujeito vem logo em seguida, você pergunta para o verbo, ele vai te dar a resposta. Tudo bem? Agora, deixa eu até tampar que está ficando fraco. Agora, se o sujeito for composto, ou seja, tiver 2, tiver 3, tiverem 4 núcleos, o que você pode fazer? Concordar com o mais próximo ou concordar com os dois. Então, eu posso falar, acabou a aula e o curso. E eu posso falar, acabaram a aula e o curso. Então, se eu for perguntar para você, o verbo acabar não está na lista, né? O que é que acabou? Resposta, a aula e o curso. O meu sujeito é composto. Quando o sujeito é composto, significa plural, plural. Perfeito? Mas eu posso concordar com o mais próximo. Isso já caiu 3 vezes na UFSC, tá? Que aí a UFSC fala assim, né? Ah, o verbo acabou na linha 5. Até que é o verbo acabar mesmo, né? Acabou a paciência, tal, né? Que é um negócio sobre self, que eles falam. Ah, o verbo acabou, admitiria a forma no plural, acabaram. Pode, quando o sujeito é composto, vem depois. Se o sujeito tivesse bonitinho aqui, a aula e o curso só poderia ser acabado, porque aí o sujeito estaria no lugar dele. Uma outra situação que o verbo pode ficar no singular e o verbo pode ficar no plural é com palavra partitiva. A maioria, a minoria, grande parte, bom número. Se eu falar só a maioria, veio. Acabou. Só tem uma palavra partitiva, a maioria veio. Agora, se você colocar o adjunto adnominal e falar a maioria dos alunos, a minoria dos alunos, grande parte dos alunos, isso aqui seria um adjunto adnominal, eu falo também que é uma especificação, eu posso falar veio e eu posso falar vieram. O veio concordando com o núcleo do sujeito. Eu estou escrevendo para você entender. Essa palavra que é o núcleo. Isso daqui é um adjunto adnominal. Mas como isso daqui é uma palavra partitiva, quando você tem uma... Por que chama partitiva mesmo? Porque é uma parte. A maioria é uma parte. Pode ser a maior parte, mas é a maior. Então, maior parte, menor parte, assim por diante. Palavra partitiva, eu posso deixar o meu verbo concordando. Então, aqui tem essas duas possibilidades. Vamos lá. Mas aí você tem que trabalhar com a frase original. Encontra-se o reconhecimento. O verbo encontrar está aqui. Veio com a palavra ser. Então lembra, se esse ser for índice de determinação sujeito, o verbo fica obrigatoriamente no singular. Agora, se esse ser for partícula passiva-dora, a próxima expressão vai ser o sujeito. Aí a gente viu isso na aula 29. Quer dizer, pensando cronologicamente. Quem encontra, encontra alguém. Quem encontra, encontra alguma coisa. Como o verbo encontrar é verbo transitivo direto, esse ser é uma partícula passivadora, ou seja, estou na voz passiva sintética. Dá para inverter? Dá. O reconhecimento da importância é encontrado, está no presente. Dá para inverter na voz passiva analítica. Encontra-se o reconhecimento é encontrado. Ou seja, reconhecimento é o sujeito, esse ser é partícula. Só que o meu sujeito está no singular. Tá? Então esse verbo não ele tem 2 erros, porque o reconhecimento que está aqui, ó, ele continuou no singular. Ou seja, as 2 mudanças que a UFSC fez nessa proposição estragaram a frase. A frase está errada. Essa frase agora, com as mudanças que a UFSC fez, a frase ficou errada. Na oração, outra da UFSC. Quando apareceu gente, pode ser escrita como quando nós aparecemos, sem prejuízo de significado no texto. E aí, falso. Agora, tem uma mania de fazer essa pergunta, né? Que é uma coisa de doida. Olha só, a palavra gente, lembra, nós temos um total de 8 pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Mais um.
Aqui no Brasil, não em Portugal, aqui no Brasil, nós também falamos a gente. Então você está batendo papo com alguém, você fala assim, ó, nós vamos passear. Beleza, né? Ah, a gente vai passear. O defeito é que quando você fala a gente, tudo tem que ficar na terceira pessoa. Quando você fala o nós, tudo tem que ficar na primeira pessoa do plural. Ah, mas eles se equivalem? Eles se equivalem pela semântica, pela interpretação, não pela gramática. Então, toma cuidado com assim, professor, qual é o problema falar gente? Nenhum. Só vai ficar um texto muito cansativo. Porque para você não cometer erro gramatical com a palavra agente, toda hora você vai ter que usar a expressão agente. Por exemplo, se eu falar assim, ó, a gente vai para a praia no nosso carro. Essa frase está certa ou errada? Está errada. Você misturou a gente, que é a terceira pessoa, com o nosso carro, que é a primeira pessoa do plural. Que vale a primeira pessoa do plural. Então, você vai falar assim, nós vamos à praia no nosso carro, primeira do plural, ou a gente vai no carro da gente. E aí você vai ficar a gente repetir. Outra coisa, aqui está falso, que não tem cabimento essa sugestão da UFSC. Mas tem umas outras 3 provas da UFSC, eu não sei se eu pus aqui, que é assim, que está escrito o agente, ela fala assim, a palavra agente na linha 5 equivale ao pronome pessoal da primeira pessoa. Sim, equivale. Não é, equivale. Dá para entender a diferença? Por gentileza. Então, essa aqui que eu resolvi colocar porque eu estou trabalhando com a norma culta, não com a classificação. Mas deu para entender essa brincadeira, né? Bom, aqui tem uma outra da UFSC. A terceira fase do texto 3, aí eu sou obrigado a escrever, então quando eu coloquei aqui em parênteses é porque você ia lá olhar, né? Avista uma mulher vestindo uma mandarilha preta que lhe lança um olhar cheio de bitume e cabriolé. Não precisa saber o que é bitume e cabriolé. Aqui eu achei interessante, só um parênteses, tá? Que ele fala a terceira frase do texto 3. Então você vai ter que ir lá no texto 3, como eu não queria colocar o texto 3, que era um pouquinho grande e ia perder tempo, eu resolvi colocar. Mas aí se você não sabe onde é que está a terceira, vai dar complicado. Vamos lá. Pode ser assim, reescrita sem perder o significado do texto. E conformidade com a... Vestindo uma bandalheira preta, avista uma mulher que lança a ele um olhar cheio de betume e cabriolé. Avista uma mulher vestindo uma bandalheira preta que lhe lança um olhar cheio de betume. Vestindo uma bandalheira preta, avista uma mulher que lança a ele um olhar cheio de betume. Pausa no seu vídeo, cliquei. Falso, tá? O lance é o seguinte, aqui quem está vestindo essa bandalheira preta, sei lá que porra é essa, né? Isso aqui é texto do século XIX, né? Quem está vestindo é essa mulher. Quando você coloca vestindo uma bandalheira preta, parece que é a pessoa que está vendo a mulher que está vestindo essa bandalheira preta. Entendeu esse problema? Aquela frase anterior, no slide anterior, quando eles inverteram, não prejudicou o contexto. Aqui eles fizeram 2 erros, um de pontuação, um de concordância. Aqui, então, ficaria a frase ambígua, não sei mais quem é que está vestindo. Segundo, aqui ele lança e lança ele, não tem importância. Tá? Aí não tem importância. Beleza? Segue através dos becos pode ser escrita como segue ela através dos becos sem desvio da norma culta da língua escrita. Você está vendo quanto... eu sei que a FEPAR é a mais trabalhosa nessa brincadeira, mas você está vendo quantas questões da UFSC eu estou trazendo para você lembrar. Essa proporção. Lembra uma outra coisa. Eu sempre vou falar para você, a proporção da UFSC vai normalmente até 32. Aí você sabe que de repente a 02, você tem certeza que a 02 é absurdamente verdadeira. E você tem certeza que a 32 é absurdamente falsa. Então você achou uma verdadeira e uma falsa, você tem que bater uma tela entre outras 4. Aquela velha história. Se você não domina, se você está com dificuldade, não arrisca. Tá? Tá certo? Mesmo você bem preparado, porque às vezes a gente fica assim meio nervoso na hora da prova, ansioso. Agora, verdadeiro ou falso? Antes de eu clicar, pausa aí no seu vídeo, mas ela está falsa. Segue, eu posso falar que alguém segue a mulher, tá? Quem segue, segue alguém, quem segue, segue alguma coisa. O verbo seguir é verbo transitivo direto. Pois bem, então eu sou obrigado a colocar segue a mulher, segue-a. Tudo bem? O objeto direto, é que quando eu clicar vai aparecer o texto aqui embaixo. O pronome ela nunca pode ser objeto direto. Volta para cá. Aqui, o ele pode porque a preposição segura a onda. Então eu vou lá assim, ó. Eu obedeço ao meu pai. Eu posso falar eu obedeço a ele e eu lhe obedeço.
De novo, verbo obedecer que é transitivo indireto. Eu obedeço ao meu pai, eu obedeço a ele e eu lhe obedeço. Aí eu vou lá e vou usar o verbo amar. Eu amo meu pai. Primeiro, eu não posso falar eu amo ele, porque ele é pronome reto. Só que eu posso falar eu gosto dele, porque a preposição segura a onda. Eu me refiro a ele, porque a preposição segura a onda. Mas o objeto direto ser colocado por eu, tu, ele, ela, nós, não pode. Não pode. Então vi ele, chamei ele, encontrei ele, procurei ela. Não pode, tá? É o que eu fiz aqui. Apertei alguma coisa a mais, né? Tá certo? Então aqui tá verdadeiro porque o A segura a ordem. Aqui estava errado é a ordem da frase. E aqui não. Segue ela? Não pode. Segue a mulher? Segue-a ou acabou, tá? Falso. A escritora Aluna Miguel destaca esse modo de trabalhar em rede, apesar de alertar para o fato de ser cedo. O segmento sublinhado pode ser substituído por embora alerta, sem prejudicar sentido e sem desvio da validade padrão da escrita da língua portuguesa. Como é que você se viraria numa questão dessa? Essa é até mais recente de todas que eu estou trabalhando da UFSC. Como é que fica? Dá uma pausa aí no seu vídeo. Pensei. O seguinte. Eu trocar o apesar de pelo embora, a frase fica perfeita, não tem importância, porque o apesar de é aquela oposição da família da adverbial concessiva a uma ideia de concessão, e o embora também é da família da adverbial concessiva. Lembra que nós temos duas grandes famílias de oposição. A coordenada adversativa, mas porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, e a adverbial concessiva, que não é para decorar, tá certo? Mas por que está falso? O verbo aqui, quando você usa o adverbial concessivo, o verbo tem que ficar no modo subjuntivo. Vamos lembrar aqui, vem para cá. Então, quando você está escrevendo uma frase qualquer, aí você quer falar, eu vou dividir aqui, porque com coordenada adversativa, a vírgula é obrigatória. Então, você verifica que essa frase e essa aqui, elas fazem uma oposição, elas fazem um contraste, elas fazem uma quebra da expectativa. Tá? Aí, quando você tem isso, você pode ter uma oração principal e uma oração subordinada adverbial concessiva, que vai me dar uma ideia de concessão, ou você pode fazer uma oração coordenada assindética com uma oração coordenada assindética adversativa. Então, quando você tem oposição, contraste, quebra de expectativa, você pode usar isso de duas maneiras. Usando o conectivo, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, ou usando os outros conectivos que eu não gosto de ficar falando, porque o aluno acha que tem que decorar e não. Decora só um dos dois. Decora o que mais cai na UFSC, que é a adversidade. E aí, gente, se vocês fizerem levantamento assim, pega, como eu faço lá no meu computador, né? Coloco lá arquivo da UFSC. Se eu colocar a palavra adversidade, vai aparecer uma pancada de vestibular que essa palavra apareceu. Nem sempre verdadeira, nem sempre falsa. Até um equilíbriozinho, tá? Até um equilíbriozinho. E por isso que eu não vou colocar nenhum conectivo aqui. O que eu quero chamar a atenção é, quando você tem uma oração, vou pegar a oração coordenada porque você usa mais. A oração coordenada adversativa, aqui você vai ver um verbo no modo indicativo, e aqui você vai ver outro verbo também no modo indicativo. Por isso que a gente usa mais as coordenadas adversativas, porque a gente não tem que ficar... Porque quando a gente era lá de quinta a oitava série, aquela coisa, então a gente usava muito o verbo no modo indicativo. Então, a menina estava cansada, mas não parou de estudar. A menina estava cansada, modo indicativo, mas não parou, modo indicativo, de estudar. Perfeito. Quando você usa essa daqui, você vai ter na oração principal um verbo no modo indicativo. Mas aqui, o verbo da oração concessiva, ela tem que ficar no subjuntivo. É obrigatório. Deixa isso aí anotado em algum lugar, tá? Deixa isso anotado. Porque aí você não precisa decorar o conectivo, você só precisa saber a semântica. Lógico, você vai decorar alguma coisa, né, velho? Então, você viu que as duas frases são opostas, você bateu modo indicativo, família das adversativas. Modo indicativo com outro verbo, que pode ser uma oração reduzida, ou um verbo com o subjuntivo. Aqui é isso que estava deixando falso a proposição da UFSC. É isso que estragou a proposição da UFSC. O embora entrar no lugar do apesar de não tem importância, não.
Não tem mesmo. Agora, só que tem um defeito. Quando você usar a adverbial concessiva, o verbo tem que ficar no modo subjuntivo. Pode ver que aqui está alerta. Ó. Eu alerto, tu alertas, ele alerta. Quando você coloca aqui, vai ficar que eu alerte, que tu alertes, que ele alerte. Então, embora alerte. Tá certo? Então, é só essa matemática. Então, a menina estava cansada, mas não parou de estudar. Embora estivesse cansada, não parou de estudar. Deu para ver como é que fica a brincadeira? É que ali o alerta é do presente para casar. Bom, esse aqui eu não sei se é da UFSC. Aqui a gente vai ver, eu vou mexendo tanto que eu até fico esclerosado com isso. Olha lá, você vai dar uma pausa no seu vídeo, vai fazer essa leitura dessa daqui, você pode ver que, se você quiser economizar o seu tempo, você lê aqui e já decide o parágrafo. Vamos lá. Em os termos este aqui pertence à classe de palavras diferentes, mas desempenha o papel de indicar que a autora refere-se ao próprio texto. Aí você lê, né? Este textão aqui não quer passar nem de perto. Pode ver que é o texto 4, tá certo? Tem outras informações. Já vou andando, tá, gente? Essa daqui é verdadeira. O pessoal falou que eu coloco esse P aqui por causa do Palmeiras. Não, é por causa do Pita, né, gente? Não é por causa do Palmeiras. Pô, o pessoal fica falando, não, Pita. 2. Em alocução, agente representa o valor semântico de pronome de primeira pessoa do plural. Aí você vai lá e lê a 2. Viver de textão faz com que a gente jamais tenha certeza do que a gente está dizendo. Você vai ter que deixar tudo na terceira pessoa. Aqui seria uma proposição verdadeira. Da Federal, então. Agora, com essa proposição, agora eu lembrei. Essa é da UFSC mesmo. Então, lembra, valor semântico. Você verifica que aqui a Federal não falou tá? Ele fala assim, ela fala representa, pode ser, tá? A palavra agente hoje, aqui no Brasil, é encarada como um tipo de... Até tem uma outra questão da Federal que ele fala assim, um tipo de pronome pessoal. Tá? Que oficialmente aqueles outros que eu falei que são pronomes pessoais, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. E lembra que eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas não pode ser objeto direto, tá? Se o substituto pelo, né? Perfeito? Em 3, aí você vai lá ler. A reescrita, né? Da sentença com sujeito no plural fica: fomos assediadas sem esboçar reações, porque estava começando a chover e não queríamos ficar discutindo com o estranho enquanto o nosso cabelo se desfazia. Aí você está vendo aqui a frase 3, foi assediado sem esboçar reação, porque estava começando a chover e não quis ficar discutindo com o estranho enquanto o meu cabelo se desfazia. Aí ele sugeriu isso daqui. O que você diz para mim? É uma proposição, quando você vai pensando, é uma proposição que não é tradicional na UFSC. Não é, a UFSC tem umas coisinhas que ela não sabe fazer, com todo respeito, né? O cara vai ficar bravo comigo e vai foder com vocês. Então, por favor, não divulgue esse vídeo. Agora, aqui é falsa. A quem faz muito isso daí é a Federal do Rio Grande do Sul. A Federal do Rio Grande do Sul fala assim, se a palavra X, na linha 10, fosse colocada no plural, quantas outras mudanças aconteceriam? Mas você falou, pô, Pita, mas onde é que está o falso? O problema é que ele deixou a frase muito aberta, a reescrita da sentença com sujeito no plural. O que acontece? O que é que está se desfazendo? O nosso cabelo. Então eu deveria falar, nossos cabelos se desfaziam, porque ele não falou qual é o sujeito que ele quer. Lá na URGS, eles vão lá assim, se a palavra assediada fosse colocada no plural, quantas outras mudanças aconteceriam? Tudo bem? Aí é o caminho. Aqui não, na UFSC, essa 04, fala assim, ó, se colocar na primeira no plural, como é que fica? Realmente, meu cabelo vai virar nosso. Só que o meu cabelo, o nosso cabelo agora, na frase trocada, é o sujeito do desfazer. E ele falou, com o sujeito no plural. Qual o sujeito? Ah, professor, mas tem mais de um sujeito. Ele não falou qual é o sujeito, você vai ter que meter todo o sujeito no plural. Então aqui está errinho. Filha das mães, né? Vai falar uma outra palavra, está gravado, melhor não. Beleza? Beleza? A 8. Em 2 e 4, as sentenças são escritas com os verbos impessoais. A 2, viver textão faz com que a gente jamais tenha certeza do que está dizendo. A 4, se te falta coragem para pôr em prática, colocando na internet, desliga o textão e vá ver TV. Bom, até achei engraçado que a Federal grifou a palavra T, eu deixei grifado, né? E não perguntou nada do T. Essa proposição também está falsa. Você lembra o que é verbo impessoal? É o verbo nevar, chover, amanhecer, entardecer. É o verbo haver, quando significar existir. É o verbo fazer, quando estiver associado a tempo. E é o verbo ser,
quando tiver associado a tempo à distância. Os caras não apareceram aí, então não tem problema. Em 3, as palavras assediada, começando, discutindo, desempenham a mesma função gramatical. E aí? Cliquei. Falsa. Quando você termina com NDO, isso é um verbo no gerúndio. Não tem discussão. Verbo no gerúndio. Quando você coloca NDO, o verbo é gerúndio. Aqui não é gerundismo não, porque a frase está certa, tá? Estava começando uma locução verbal, ficar discutindo uma locução verbal, não é aquela coisa de gerundismo. O gerundismo, grosseiramente, já falei para vocês, é quando você coloca no futuro. Estaremos enviando. Vamos estar enviando. É esse que é o gerundismo. Bom, só que o assediado é um verbo só, mas assediado não é verbo no particípio? Sim, mas não esquece que todo verbo no particípio pode virar um adjetivo, que é o caso aqui. Por isso que está falso. Então, todo verbo, lembra do machucado? Havia machucado o pé, isso é verbo. Né? O pé estava machucado, isso é adjetivo. O machucado sarou, isso é substantivo. Então, lembra que quando um verbo está com infinitivo, gerúndio e particípio, eles podem virar substantivo. E a última, em 4, o autor expressa seu posicionamento crítico, a forma de fazer crítica por meio do textão. A gente já leu o 4, se te falta coragem para pôr em prática, colocando, desliga o textão. Ela está te dando um posicionamento. Tá com o saco cheio? Desliga. Né? Quando você fica cansado dessas aulas gravadas, você dá uma parada, vai ao banheiro, dá uma descansadinha. Só não faz muito isso quando você estiver fazendo prática de prova. Senta e faz a prova. A gente sabe que você pode levantar para ir ao banheiro lá no dia da prova, mas seria bom, né? Ter isso aí. Olha lá. Leia o seguinte trecho, eu acho que esse aqui é da CAF. Não posso lhe atender agora, meu chapa, estou lotado de pedidos e com mais de 10 clientes na tua frente. Olha o que acontece. Reescrita na norma padrão, tá? Então você meio que deduz que lá em cima tá errado. Você acha, aliás, em casa, se essa frase está errada? Só dá uma orientada para mim, balançando o cabelo. Está errada? Você podia ser rapidinho. Ó, veio tua. Segunda pessoa, veio ler terceira. Peraí, eu estou falando com a mesma pessoa, uma hora eu falo na terceira, outra hora eu falo na segunda. Isso é característica de erro. Lê todas as frases. Cliquei, dou uma pausa no seu vídeo. Tá? Então o que acontece? Quem atende, né? Alguma coisa, aquela coisa toda, locução verbal, tá certo? Clica. Aí você vai ter aqui um verbo transitivo direto, você não pode usar o ler. Tá? Esse é o primeiro problema. Tá certo? Aqui é a mesma coisa. O o com o tua também ficaria errado. Aqui ele colocou o t. Aí ele mexeu aqui para sua. Se ele tivesse deixado no tua, eu ia ter que olhar outra coisa da frase. Aqui, não posso atender você, tudo bem, mas você, né? Deixa eu só ver aqui. Ah, tá, o tem muitos. É que é a seguinte coisa, na linguagem coloquial, muitos de nós usamos o verbo ter no lugar do verbo haver. Só que o verbo haver pode trocar por existir, então o verbo ter também pode trocar por existir. Só que ele tem um problema, o existir tem plural e o verbo haver não tem, então aqui está errado. Tá? Além do que o você com tua, se você não pegou esse O aqui do tem, que seria a marca de oralidade, tá? Na verdade você vai assim, há muitos clientes ou existem muitos clientes. Então você com tua, mexer na pessoa. O você é pronome de tratamento sempre na terceira pessoa. Agora que eu estou vendo, o roda deve estar fraquinho aí na tela, tá? Dá para enxergar bem? Tá? E a gente fica querendo colorir isso aí para ficar com, né? Mas, tá? Beleza, o tua é um pronome possessivo da segunda. Aqui, gente, você vai ter que ter um pouquinho de paciência que eu vou ter que mostrar a todo mundo, tá? Outra coisa que agora isso desapareceu. Quem gostava de fazer muito isso era a UFPR. A UFSC, eu moro aqui em 93. De 93 até hoje, a UFSC só fez isso aí 3 vezes. Tá? Nem sei se eu pus aqui a da USP, mas é uma questão antiga. É lá pelo ano 2008, um negócio assim. A CAF também já fez isso. Juntar 3 ou 5 frases num único período. O que eu chamo a atenção se isso aqui voltar? Eu tenho um certo receio, porque o aluno vai ler essa frase, depois ele vai ler 5 vezes. E quando é a USP, ele vai, na última vez, caiu 6. Então fica muito repetitivo. Então, na hora que você encontrar alguma coisa que te incomode, já para de ler. Já vai para a letra B, já sabe? Pode ser que a letra A seja o gabarito, óbvio. A tecnologia gera demanda por velocidade. A velocidade leva ao desenvolvimento de novas tecnologias com resultados cada vez mais rápidos. Vivemos hoje um círculo vicioso aparentemente inquebrável. O que você está vendo ali? Você está vendo que a palavra tecnologia aparece mais de uma vez. Você está vendo que velocidade
Aparece mais de uma vez. Então, para evitar esses termos, talvez você tenha que usar um pronome relativo. Pode usar um ela, né? Velocidade é feminina, eu posso usar um ela, mas o provável é que apareça um pronome relativo. Lendo. A tecnologia gera demanda por velocidade, onde ela leva ao desenvolvimento de novas tecnologias e resultados sempre mais rápidos, pois vivemos hoje um círculo vicioso aparentemente inquebrável. Alguma coisa te chamou a atenção dessa frase? Por quê? Quando ela é verdadeira, ela não vai te chamar tanto a atenção, porque ela vai estar verdadeira. Quando ela tem 4 falsas aí, quando ela está falsa, isso aqui está me incomodando. Tá? Bom, agora eu não me lembro como é que eu fiz, deixa eu ver se eu cliquei. Ah, não, já está. Então depois a gente discute ali se ela está certa ou está errada. A velocidade leva ao desenvolvimento de novas tecnologias e resultados cada vez mais rápidos. Conquanto a tecnologia gera demanda por ela, onde vivemos hoje um círculo vicioso aparentemente inquebrável. Tem alguma palavra que te chama a atenção? Pessoal, eu nunca ouvi falar no concoto. Não, nem é isso que eu quero. Não é isso. Eu estou aqui me segurando, mas eu vou ser obrigado a falar. A letra E e a letra B tem a palavra onde. Cara, você só pode usar onde com a ideia de lugar. Até vou voltar aqui, já que... né? É que tem um exercício que eu vou discutindo, eu já vou pondo a falsa do lado. Aqui. Onde ela? Então, peraí. Se você está usando um pronome relativo para evitar que o termo de trás seja repetido, você não pode falar o ela também. Mas o onde aqui está a pior coisa do planeta. Eu não estou tendo a ideia de lugar, eu não posso usar nem o onde, nem o aonde. Tá? É como eu não quero falar, qual seria o certo? O certo vai aparecer numa letra, né, velho? Então, letra C. Vivemos hoje um círculo vicioso aparentemente inquebrável. A tecnologia gera demanda por velocidade que, por sua vez, leva ao desenvolvimento de novas tecnologias que resultam em maior rapidez. Vê se você gostou disso aí. Cliquei. A tecnologia gera demanda por velocidade que, por nossa vez, vivemos hoje um círculo vicioso aparentemente inquebrável, com a velocidade que leva ao desenvolvimento de novas tecnologias resultante cada vez mais rápida. Tá? E a última, a letra E. As velocidades que levam ao desenvolvimento de novas tecnologias e resultados cada vez mais rápidos, de cuja tecnologia gera demanda por esta, por vivemos hoje um círculo vicioso aparentemente quebrável. Vocês viram que eu não consigo nem ler essa porra dessa frase. Bom, o gabarito é a letra C, né? Vamos lá. Letra C é a melhorzinha que tem. Aqui, eu posso colocar preposição antes do cuja? Pode. Lógico que pode. Ele é um pronome relativo. Deixa eu ver. Vou escrever ali, então. Vou escrever ali. É assim. Lembra que na aula 29 eu coloquei aqui rapidinho. Já coloquei algumas vezes. Então, vai assim, ó. Este é o rapaz. Eu gosto de colocar o no masculino e feminino para a gente fazer toda a revisão. Cuja mãe ama. Essa frase aqui eu já coloquei várias vezes para vocês. Ali é cuja também. Você vai fazer a mesma análise. Tem que ter sangue frio. O cujo, cuja, cujos, cujas sempre vai ser pronome relativo e nunca será substituído por ninguém. Para você tirar a palavra cujo, cuja, você tem que reestruturar toda a frase. Não fica assim fácil. Dá para trocar, dá para encaixar o quê? Mas assim, como a Federal já fez. A Federal já fez isso 2 vezes, tá? Eu só não sei se eu vou falar direitinho do jeito que caiu, mas o grosseiro que eu vou falar tá certo. Fala assim, a palavra cujo na linha 5 é pronome relativo e pode ser trocado por o qual? Nunca. Falso. Os dois são pronomes relativos. Lembra, não é qual que é pronome relativo, é o qual. Tá? Mas um não pode trocar pelo outro. E teve uma outra vez que a Federal grifou a palavra que, famoso, e falou que era pronome relativo e dava para trocar por cujo. Não dá. Não dá. Vamos lembrar toda a matemática que envolve o cujo. Cujo, cuja. Obrigatoriamente, antes dele tem que ter um substantivo e depois dele tem que ter um substantivo. Vamos ver se tem isso aqui. Aqui, ó. Atrás do cuja vem rápidas. Mas aí você está falando que é tecnologia, porque isso tudo aqui é um adjunto adnominal. E logo em seguida veio tecnologia. Ou seja, já está falso porque usou a mesma palavra. Então já estragou aqui. Mas eu quero discutir se o D seria viável. Vem para cá. Bom, segundo, o substantivo que veio depois do cujo, olha para o substantivo que veio antes e tem que ter uma relação de posse. Senão você deveria usar o quê? Ou qual a qual, as coisas quais. Então esse é o rapaz cuja mãe ama. Amo a mãe do rapaz. Amo a mãe do rapaz. Tem uma relação de posse entre os dois. Então eu sou obrigado a usar o cuja. Você verifica que aqui esse cuja está no feminino. Todo pronome relativo
representa o termo anterior. Todo pronome relativo. Então, esse cuja que está no feminino está representando a palavra rapaz, evitando que a palavra rapaz seja repetida. Porque, por assim, esse é o rapaz, ama a mãe do rapaz. Pô, para que duas vezes isso? Esse é o rapaz, ama a mãe do rapaz. Então, agora, todo pronome relativo cujo, cuja, concorda, né, concordância nominal, com a próxima palavra. Então, assim, o pronome relativo que, o qual, a qual, os quais, as quais, quem, o onde, quando ele está certo, o aonde, quando ele está certo, ele representa o termo anterior. Todo pronome relativo representa o termo anterior, inclusive o cuja. Mas ele fica no feminino para concordar com a próxima. E a última coisa seria isso aqui, ó. Quem ama não ama alguém? Então, o verbo amar é um verbo transitivo direto, eu tenho um pronome relativo, então não vai atrair nada para trás. Agora, se eu colocasse esta frase, vai ficar assim, ó. Essa frase que eu vou escrever agora, ela está errada. Este é o rapaz cuja mãe gosto. Essa frase está errada. Por quê? Quem gosta, gosta de alguém. O verbo gostar é transitivo indireto. Então eu tenho que falar este é o rapaz de cuja mãe gosto. Se fosse o verbo referir-se, este é o rapaz a cuja mãe me refiro. Se fosse o verbo simpatizar, este é o rapaz com cuja mãe simpatizo, porque ele é pronome relativo. Todo pronome relativo pede preposição. Aqui nessa frase com o verbo amar, como ele é um verbo transitivo direto, não atrai nada. Mas aqui, como é o verbo gostar... Tá. Então, assim, o que eu estava querendo discutir naquela frase, independente se ela está certa, se ela está errada, aquela coisa toda, porque está errada mesmo, mas assim, ó, quem gera demanda por alguma coisa. Então a preposição está aqui, não deveria ter essa preposição, mas é possível. E a última informação, que eu acho que você já deve ter saber, né? Depois de cujo, cuja, cujos, cujas, não coloca artigo. Não coloca artigo. E o último exercício que eu queria fazer é esse aqui da FEPAR. Se não respondem por seus atos, não poderiam responder pela decisão de usar ou não drogas, nem por eventuais delitos decorrentes do vício. Seria um grupo de indivíduos imputáveis que devem ser tutelados pela família ou pelo Estado. Para quem nunca fez a FEPAR é um trabalho da porra, eles colocam na questão número 1, interpretação, aí de verdadeiro e falso. A 2 é de classificação, então eles vão lá, pegam um trecho, a palavra como na linha tal é isso, só que é uma coisa bem pesada, e na questão 3 eles já colocam no enunciado. Coloque verdadeiro ou falso para as frases corretamente reescritas. Então aqui o enunciado está lá em cima. Então ele deu essa frase e ele me deu essa. Ó. Se não responde por seus atos, não poderia responder pela decisão de usar ou não drogas, nem por supostos delitos causadores do vício, seria um grupo de indivíduos incrimináveis e que devem ser protegidos pela família ou pelo Estado. Vê se está certo, se está errado. Vê se está certo, se está errado. Agora, o que eu queria chamar a atenção é assim, ele não está discutindo essa frase, ele está discutindo se essa é cabível. O que eu ensino ou eu peço, porque tem muita gente que vai fazer FEPAR, vamos ver se a prova é igual. Eu peço isso aqui, ó. Verifica o que está igual. Aqui, lógico, se você não pode levar lápis, fica um negócio muito feio. Mas se você puder levar lápis, ele fez uma troca, então eu vou grifar o que está igual e vou destacar o que está diferente. Tá? Eu vou grifar o que está igual e vou destacar o que está diferente. Seria interessante você ter essa paciência. Ou, se você não quiser grifar, você só vai olhando. Tanto que quando algum aluno, quando a gente tinha presencial, quando eu tirava a dúvida do aluno, eu falava assim, não vamos rabiscar, mas vamos ver o que está trocado? Aí eu bati o olho, eu ia fazendo assim. Eu até mostrava para a pessoa, estou lendo em cima, estou lendo embaixo, estou lendo em cima, estou lendo embaixo, estou lendo em cima, estou lendo embaixo. Opa, mudou aqui. Aí você destaca. E aí depois você não questiona essa frase, que é a frase original. Você desconfia, você bate o martelo para essa aqui. Então aqui ele trocou eventuais delitos por supostos delitos. É a mesma coisa? Ele trocou decorrentes do vício, causadores do vício, tá? Imputados incrimináveis e tutelados por protegidos. Essa proposição está, dá uma pausa aí no seu vídeo, está falsa. Tá? Que pensa assim, se você comete um crime eventual, você cometeu o crime. É pouquinho, é de vez em quando, mas você cometeu o crime. Quando eu falo que você tem um delito, um suposto delito, eu não sei se você cometeu esse delito. Então a palavra mudou. Aqui, delitos decorrentes do vício. Então, né, o delito decorre do vício.
Agora, o delito causa o vício. Então mudou a interpretação também. Essa aqui eu até aceito, que quando você tem a tutela do governo, você tem a proteção do governo. Quando você é incriminado, você não pode ser criminado, você não pode ser imputado. Aqui essas duas aqui, essa daqui e essa aqui eu aceito. Mas as duas primeiras não. Então quando você comete um delito, ele é eventual, é de vez em quando você vai lá e rouba a velhinha da frente. Agora, supostamente, eu não sei se você fez. Ósculos e amplexos, tudo de bom aí, gente.